Hoje nós vamos falar sobre o assunto de maior importância na minha vida, a palavra de Deus. Você pode conhecer a Bíblia inteira, mas se não misturar a palavra com fé, que é um dom de Deus, nada vai acontecer. Precisa usar com força a fé que vem de Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 2 diz: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé daqueles que a ouviram. A palavra só produz resultado quando você crê e confessa de verdade. A fé ativa o poder divino que há na palavra. Ela é viva e eficaz. Hoje você vai aprender como misturar fé, dom de Deus, com a palavra. Declarar com autoridade e ver o sobrenatural acontecer. Vem comigo. A fé derruba mentiras na sua mente. Em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que são sofismas? Sofismas são mentiras bem elaboradas, que parecem verdades. São pensamentos como: Deus não me ouve, eu nunca vou vencer, essa luta é maior do que eu. A fé derruba essas fortalezas mentais. Quando você declara a verdade da palavra, você desarma o inimigo na sua mente. A palavra é uma espada. A fé é o golpe e também é o escudo. Em Efésios capítulo 6, verso 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. E também está escrito em Efésios capítulo 6, verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vou repetir: todos os dardos inflamados do maligno. A palavra é espada, mas a espada precisa ser usada. É a fé que empunha a espada. Fé é crer que Deus é real e que Ele age a favor de quem crê. Quando você fala a palavra com fé, você corta as mentiras, derruba o medo e move o céu. A fé é dom de Deus. Quando ativada, libera o poder divino. Em Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não tem humanidade aqui, é dom de Deus. E em Romanos capítulo 10, verso 17 diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Deus já te deu a fé, mas ela é ativada quando você ouve a palavra de Deus, e ela só vai funcionar se você crer de verdade e confessar com a sua boca. Se a fé é um dom, então você tem algo muito poderoso nas suas mãos. Quando você ouve a palavra de Deus, crê e fala, o sobrenatural começa a se mover e a se manifestar. Em Mateus capítulo 17, verso 20 diz: em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, está mandando dizer ao monte, a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar. Nada, absolutamente nada, com a permissão do Espírito Santo, vos será impossível. Ouça, eu quero te incentivar a trocar a linguagem da dúvida pela declaração de fé. Confie nesta palavra. Em Joel, capítulo 3, verso 10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Em Salmos, capítulo 23, verso 1 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Salmos, capítulo 23, verso 4 diz:
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ouça, a fé muda a sua linguagem. Você para de dizer o que sente para declarar o que você crê. E o que você crê você não vê ainda, mas vai se manifestar. Portanto, não diga estou fraco, diga eu sou forte em Deus. Não diga não dá certo, diga o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não diga tenho medo, diga ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amados, ouçam, a fé transforma a realidade. Você precisa crer nisso. Em Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, olha só, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E em Romanos capítulo 4, verso 17 diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abençoados, a fé não espera ver para crer. Não tem Tomé aqui. Ela vê com os olhos espirituais e declara antes de acontecer com a boca. Deus chama à existência o que não existe e nós devemos falar como Ele fala. Quando você declara cura, restauração, livramento, mesmo sem ver nada, os céus se movem a seu favor. Você crê? Crer e falar é o segredo da ativação espiritual. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13 diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, crie, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E em Romanos, capítulo 10, verso 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. A fé no coração mais palavra na boca igual poder ativado. Vou repetir. A fé no coração mais palavra na boca é igual a poder de Deus ativado. Não adianta crer em silêncio e não adianta falar da boca para fora. Tem que crer de verdade e declarar com convicção. Ou seja, declare agora. Em Salmos, capítulo 118, verso 17 diz, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Em João 8,36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E em Romanos, capítulo 8, 37 diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Salmos 3,3 diz, tu, Senhor, és o meu escudo. Temos mais declarações de fé, vamos. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. Então, vamos lá. Pare de repetir as suas dores. Vou repetir. Pare de repetir as suas dores. Comece a profetizar sua libertação. De dia, de noite e de madrugada. O Senhor diz que vela a sua palavra, que ela se cumpra. E que nós devemos meditar na palavra de dia e de noite para fazer conforme o Senhor ensina. E aí farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Isso está escrito em Josué capítulo 8. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Amados, quando eu comecei a entender as coisas da fé, o Senhor me ensinou uma oração e hoje eu vou fazer diferente com você. Se essa palavra falou com você, eu já vou pedir que você curta, dê o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta. Hoje eu sou liberto pela palavra de Deus. Você não vê, mas isso já está acontecendo. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Então vamos orar? Para que Deus confirme essa palavra no seu coração, mas hoje nós vamos orar declarando verdades e profetizando a vitória na nossa vida. Assim um dia eu fiz com a minha vida e assim um dia eu vi a glória de Deus na minha vida. Então eu quero compartilhar com você essa oração. Ela é simples, mas funciona. Você crê? Em nome de Jesus, misture fé essa palavra. Diga com fé, eu tenho tudo o que eu preciso.
Não me falta coisa grande ou pequena. Em todas as coisas eu tenho a ampla suficiência, a capacitação e a multiplicação extraordinária do Senhor. A verdade é que eu estou suprida. Essa é a verdade que não quer calar, meu irmão e minha irmã. Jesus fez uma obra na cruz do Calvário que você precisa profetizar e materializar aqui na terra com a sua boca e a fé que Ele te deu. Eu te espero no próximo vídeo. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com o maior número de pessoas a verdade da palavra que liberta. Em nome de Jesus, graça e paz.